São turmas dos técnicos ou os treinadores que comandam os jogos do sofá, a partir do sofá. Bora lá falar do Benfica, vamos aí fazer umas análises. Vamos fazer umas análises sobre o que foi o jogo Benfica-Porto, quer dizer, Porto-Benfica, né? Um excelente resultado, na verdade, ótimo. Resultado histórico. Falar também um pouco do que foi o jogo Sporting de Braga, algumas análises daquilo que nós achamos dos jogos, né? Fazemos parte também dessa turma, né? Que comandamos jogos a partir do sofá. Então é isso aí, bora lá. Vocês estão chegando, estão a conhecer o canal, subscrevam o canal, deem façam comentários, partilhem um vídeo. E é isso aí. Vamos que vamos. Falando assim da análise do jogo, né? Eu vou pedir para que vocês comecem dando o parecer, o que é que vocês acharam do jogo. Eu vou deixar o meu lado para o final. Vou pedir que vocês então, como eu já disse antes, não sei qual dos dois preferem Beleza. falar. Dar uma análise mais ou menos, algo assim, um bocado resumido do que foi o jogo ontem. Ok, bem. Pelo que eu vi do jogo ontem, o Benfica jogo de ontem realmente foi uma demonstração de enorme superioridade do Benfica em relação ao Porto. O Benfica jogou muito bem em transições rápidas, né? O time estava muito bem organizado e conseguia fazer transições muito rápidas, mesmo entregando a bola ao Porto. O Porto não conseguiu trocar a bola com qualidade suficiente para poder conseguir ser eficiente e fazer gol. Tanto que o Benfica, logo com o primeiro minuto de jogo, já fez um gol. O time baixou um pouco e ainda assim não teve o ataque do Porto. O Porto teve muitos ataques, não teve muito impacto, né, para poder conseguir furar a defesa do Benfica. O time estava muito compacto e entregou a bola para o Porto foi lá, tocou bola e tal, principalmente com o PP, qual é o nome daquele outro, número 10, esqueci o nome dele Fábio agora. Vieira. Fábio Vieira, exatamente, Fábio Vieira e o Rodrigo Mora, que são os mais criativos do time. E foram mais criticados, né? Receberam muitas críticas Sim, né, porque. são os craques do time, né? Eles não conseguiram, realmente não conseguiram ultrapassar a barreira defensiva do Benfica. O Benfica foi um time bem mais coeso. E nessas transições rápidas, pegaram muitos jogadores do Porto em contrapé. Tanto que as bolas, quando chegava para o Arthur Koglu, ele girava e já deixava a defesa para trás. E com isso, conseguiu jogar muita bola na área que só não teve mais acerto porque realmente o time pecou um pouco na finalização. Então a gente poderia ter feito mais do que 4 gols ontem. Então foi um Benfica muito coeso, em transição com muita qualidade, transição rápida com muita qualidade, sem dar hipótese para o Porto construir com qualidade e eficiência e conseguir finalizar. Então acho que foi superioridade até demais. Algo que a gente não tem por hábito ver. Exatamente. A gente não costuma ver um clássico assim. Eu não sei se mesmo quando nós perdemos de 5-0, que é algo que a gente não gosta de lembrar, mas faz parte. Eu não lembro que tenha sido mais na um questão domínio. de raça, questão de raça do que o futebol mesmo tão organizado para conseguir fazer 5 gols. Não. Porque na época eu lembro até Porto não estava nem tão bem assim comparado ao Benfica. Exato. Entendeu? Então, mas é isso, José Manuel. O que é que você achou do jogo ontem? Lembrando que. Desculpa, lembrando que este vídeo vamos tentar postar ao longo da semana, pode ser que seja amanhã ou depois, mas para as pessoas tenham referência que nós estamos a gravar justamente na segunda-feira, né? Após o jogo do Sporting. Pós-jogo, né? Esse é basicamente um pós-jogo. Pós-jogo, é isso aí. Indo naquilo que já disse aqui o Joy Milton, foi um jogo bastante interessante por parte do Benfica, a forma como a equipa se preparou para o jogo, a filosofia de jogo propriamente dito, né? Porque apesar de algumas perdas de bola, algum nervosismo, o Benfica marcou cedo, mas depois teve um nervosismo ali do jogo
em que não conseguia sair com a bola, em que perdia muitos passes, o Porto, muito também por mérito do Porto, da pressão que o Porto fazia já no campo de defesa do Benfica, fez com que os jogadores se atrapalhassem e perdessem muita bola. Tanto é que nós tivemos aqui 3 lances que poderiam ter tido um desfecho diferente, como foi o caso da perda da bola em que o Antônio Silva chuta em cima do Samu e ela sobra para Rodrigo. O Rodrigo não consegue entregar ela redonda para finalizar. Graças também aos defesas do Benfica, aos defensores que fecharam logo o caminho da baliza. Além disso, também houve outro excesso de confiança do Di Maria, que foi driblando os jogadores do Porto, mas em direção à área do Benfica, que poderia ter também ter outros desfechos, mas também, novamente, a defesa do Benfica conseguiu contornar a situação. E houve também um terceiro lance, que foi uma perda do Florentino ali no meio campo, que quase também deu outro Acho que foi até mais perigoso esse aí. Mas mesmo assim a defesa do Benfica ela sempre esteve muito coesa, mesmo entregando a bola ao Porto, soube fechar bem, soube principalmente fechar os jogadores fulcrais do Porto, que foi o caso do Samu, que foi muito bem tapado, não conseguiu virar para a baliza, não conseguiu fazer assim, criar um lance de verdadeiro perigo, a não ser aquele gol que ele fez, no rebote. O Rodrigo Moura também não conseguiu, tanto é que foi substituído, não conseguiu fazer grandes coisas. O próprio Fábio Vieira, exceto aquele remate que teve, não conseguiu também fazer um grande jogo. Então o Benfica sabiamente soube fechar os pontos essenciais do Porto e fez com que tivesse essa coesão defensiva e conseguisse sair em contra-ataque. A grosso modo o Benfica fez um excelente jogo, a equipe toda trabalhou muito bem e cara, foi 4-1, goleada, numa única temporada da 4-1, 8-2. duas vezes Total ao de 8 a Porto, 2. é para nós sairmos aqui de sorriso de orelha a orelha, com o sorriso de orelha a orelha. Total de 8-2, né? Basicamente vocês acabaram apontando os pontos positivos e negativos do lado do Porto, com certeza vai se destacar, quer dizer, para um portista ia destacar basicamente só pontos pontos negativos, mas do nosso lado, do lado do Benfica, no caso, vocês acabaram por citar justamente algumas falhas, né? Alguns pontos negativos que o time acabou apresentando. Mas há uma coisa que eu percebi logo que a bola começou a rolar, é que isso também justifica o porquê de umas falhas que o jogador acabaram cometendo. O time estava tranquilo. Tudo bem que o gol sai muito cedo e contribui com isso, né? Você marcar logo no primeiro minutos, isso com certeza deixa qualquer time confiante. Mas era um Benfica mesmo bem tranquilo, e às vezes essa tranquilidade leva um pouquinho a relaxamento, entendeu? Porque as perdas de bola, eu até diria que foi mais um relaxo do que propriamente um nervosismo, entendeu? Isso também são só pontos de vista que não é algo tão concreto, mas uma coisa que eu pude perceber em Benfica, até mesmo comparado com alguns outros jogos que o Benfica faz num clássico, é que assim, o time entrou sabendo que dava para fazer um bom resultado. E esse espírito, até por isso que eu tenho que concordar com o Lage em muitas situações, que ele fala que é o espírito assassino, né? Espírito assassino do time. Este tipo de postura foi o mesmo que o Benfica colocou contra Atlético Madrid, colocou contra Barcelona, mesmo tendo perdido 5-4, que também foram devido algumas não, Erros, falhas, bastante erros, erros até infantis, né? Mas enfim, um outro jogo já foi. Então, tipo assim, dava para perceber claramente que o time entrou
convicto que, tipo assim, era um jogo que era acessível para ganhar. O trinco ali do Benfica, os três que trabalham a bola no meio do campo do Benfica, que é o Florentino, Rosner e Coxu, entendeu? E muitas vezes, por mais que parecia que eles estavam prendendo a bola, mas o objetivo sempre era, tipo assim, tentar tirar um passe mais certeiro possível. Entendendo? Não ficar naquela coisa de tipo, primeira bola, mesmo com a pressão do Porto, porque após o primeiro gol, sempre teve. O Porto, claro, começou a pressionar um pouquinho mais, teve muito mais bola, entendeu? Até se nós formos ver a estatística, a diferença era bastante considerável. Mas eu via sempre no Benfica a tendência, tipo, ter um bom controle da bola no meio de campo e depois ter um bom lançamento em contra-ataque. E nisso, porque assim, tinha muitas bolas que você via, por exemplo, que tipo assim, você dizia, mas poxa, aquela bola, por exemplo, do Antônio Silva, ele poderia ter despachado aquela bola há muito tempo. Entendeu? Mas eles detectavam a fragilidade na defesa do Porto, que era assim, se a gente ultrapassar aquele meio campo ali, temos chance de criar perigo. E era sempre o que acontecia. Agora somos líderes isolados. Somos líderes isolados. Tem alguém que vocês gostam de destacar neste jogo, da parte do Benfica? Tirando. Não, na verdade, assim, ficaria muito óbvio se você falasse que é o Pavlidis, entendeu? Mas, assim, a gente sabe que muitas vezes o atacante ele faz a diferença, porque ele coloca a bola lá dentro. Mas muitas vezes tem uns jogadores que ficam sempre no bastidor do time, né? Fica ali batalhando no meio campo, para que você tenha uma bola de qualidade para o avançado. Nesse quesito que eu estou falando, tem alguns jogadores que para vocês assim fez muita diferença nesse jogo? Ou estava acima do que até às vezes é a média dele nos jogos? Teve alguém que vocês gostam de destacar? Bem, eu destacaria o Otamendi, né? Porque o fato também dos jogadores tipo Fábio Vieira, Rodrigo Mora e Samu não conseguirem fazer grandes coisas no jogo, foi pela postura do Otamendi em campo. Já foi realmente um verdadeiro capitão, um verdadeiro líder, xerife mesmo, não deixou passar nada. Estava sempre ali antecipando as jogadas todas, né? Então, para não destacar o óbvio, né, que para todo mundo que é o Pavlidis, realmente o Otamendi foi o grande patrão da defesa, anulou tudo. Pois é, e você, no Lopes, quem você gostaria de destacar? Eu, na verdade, não destacaria uma individualidade, eu destacaria aqui o coletivo do Benfica, não é? Foi da defesa até o ataque, foram muito coesos, assertivos, não é? Mais assertivos neste jogo, conseguiram pelo menos, não é, travar o ímpeto do Porto, apesar de ser um Porto teoricamente mais fragilizado nessa época, mas soubemos aproveitar, porque já tivemos times fragilizados em que criou-nos, não é, bastante problemas, mas desta vez o coletivo do Benfica foi muito, muito, muito forte, muito superior e conseguimos no primeiro tempo fazer com que o Porto não conseguisse chutar uma bola, pelo menos para a baliza. Então, isso é de ressaltar aquilo que era a coesão, não é, do conjunto todo do Benfica. Num segundo tempo muito mais solto o Benfica, não é, trocando mais a bola, mais calmo, e que conseguiu, não é, levar o resultado, não é, para 4-1, mesmo quando o Porto fez o 3-1, a equipe não abanou, continuou atacando e conseguiu, não é, fechar, não é, o resultado final nos mesmos números da primeira volta. Eu queria deixar um ponto negativo, né? Que o ponto negativo aí do nosso time é o Tomás Araújo, né? Que realmente vê-se claramente que ele está com limitações físicas, né? Infelizmente para nós, ele não consegue jogar 90 minutos todo jogo, ele tem que ser substituído, né? Isso realmente é um ponto negativo. E no jogo de ontem teve que sair novamente. Não sei quanto tempo isso vai durar, né? Vamos ver. Pois é, cara. É uma pena, né, cara? É uma pena mesmo. Pera aí que eu vou fazer só uma confirmação aqui, um cheque. Beleza. Ok. Estou com 8 minutos, não, 8%. Já vamos correr com isso aqui já. Bem, eu tenho que concordar com. Na verdade, assim, eu acho que as duas avaliações que você. Quer dizer, avaliações tanto. As avaliações no que diz respeito a um destaque, né? No time. Eu concordo quando o Lopes diz que provavelmente foi o coletivo. E também concordo com o Joy, porque é o seguinte, Otamendi
ele exerce uma função além de simplesmente articulação de bola jogada, entendeu? É liderança. A forma como ele consegue controlar os jogadores no campo. Levantar o jogador quando até, às vezes eles estão mesmo um pouquinho mais assim, mais relaxados e tal. Vocês veem, o Otamendi começa o jogo num nível, termina daquele mesmo nível. Sempre em alta. Esse não relaxa. Exatamente. Pois é. Epá, temporada agora ficou legal, né? Temporada ficou legal. Sporting perdeu hoje. Estamos agora. Alegria para nós. Alegria para nós. Estamos agora a 2 pontos à frente. Queria só que vocês dissessem muito rápido mesmo. Eu não sei se eu acompanhei o jogo, mas não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar o jogo. Bem, eu vi bem pouco do jogo, né? Acho que vi 15 minutos ou menos que isso. Do que eu vi, realmente o Sporting não fez muita coisa. Vi um Braga que atacava mais, mas pecava muito na finalização. Eles erravam demais, coisas simples. Eles conseguiam fazer boas jogadas, boas construções de jogo até o meio de campo, passavam de meio de campo. Quando chegava na entrada da área, os caras não conseguiam fazer um cruzamento certeiro, não conseguiam fazer um passe interior, um passe que largasse a defesa. Então, durante esse tempo que eu vi, foi basicamente isso e não consegui ver mais nada, depois não acompanhei o resto do jogo. Então... Eu acho que José Manuel não acompanhou o jogo, né? Não consegui acompanhar o jogo. Pelo que nós estávamos a conversar até antes, né? Antes da gravação. Eu sei que ele não acompanhou o jogo. Eu por acaso vi o jogo, claro, secando, como um bom benfiquista. Temos que secar. O que eu posso dizer basicamente foi um jogo fraco. Não que nós não tenhamos também feito alguns jogos desse campeonato no nível baixo, mas quando você pensa no Sporting Braga, foi um jogo bem aquém, sendo que, por exemplo, se formos analisar o gol de falta que o Gyökeres marcou, até a barreira estava mal posicionada. Parecia que estava a baliza escancarada para que ele pudesse chutar para o gol. Isso parecia até coisa de amador, porque hoje em dia qualquer time, pode ser time de terceira divisão, coloca sempre um jogador atrás da barreira, deitado para que a bola não passe. Mas ali não adiantava nem fazer isso, a barreira estava tão mal posicionada que isso não serviria de nada. Mas, assim, um resumo básico. Foi um jogo fraco, Sporting fez um gol, estava um pouquinho assim, controlando o jogo e tal, mas Braga foi ganhando terreno. Tudo bem que nada tão incisivo, porque também não chutava com a baliza e tal. O último passe não saía. Era mais aquela questão de troca de bola e tal, muita disputa no meio de campo. Alguns lances que Gyökeres tentava sair na velocidade. Enfim, era basicamente o que eu pude ver do jogo hoje. E teve justamente já na parte final do jogo, onde o Sport baixou muito a intensidade. Baixou mesmo muita intensidade. E Braga começou a criar alguns perigos nas bolas paradas. Na verdade, foram 2 lances. O segundo deu gol. Primeiro teve uma confusão na área que alguns jogadores de Braga até reclamaram de mal na bola, alguma coisa assim e tal. Mas basicamente foi isso. O jogo foi bem fraco. Não esperava que o jogo pudesse terminar 1-1. Estava mesmo imaginando o Sport ganhar esse jogo 1-0. Mas bom que foi 1-1. Então, desse jogo é basicamente isso que podemos falar. Então, resumidamente, nós se antes já dependíamos de nós mesmos para sermos campeões. Agora isso ficou muito mais evidente, né? Sim, acredito que essa talvez seja a primeira vez que o Benfica está à frente do campeonato, né? Depois de não, 28 anos. Né? Eu acho que não, cara. Teve uma vez. Eu acho que teve uma vez, não? Sim, teve uma vez. Teve uma vez. Não tô vendo qual rodada que foi, mas teve uma vez. Foi só uma rodada. Uma rodada só, isso. Foi só uma rodada. Já estamos há muito tempo atrás. Agora, bom, né? Agora a gente consegue subir um pouquinho mais. Bem, para ficar melhor, seria na próxima rodada tem Sporting e Santa Clara, né? Lá nos Açores. Vamos ver. E vamos receber a Roca. Então seria uma derrota do Sporting lá contra Santa Clara e a gente ganhar os 5 pontos. Aí quando na rodada, quando receber o Sporting já vai bastava um empate.
Pra ser campeão. Mas é isso, pessoal. Como se diz, né? A zoeira tá liberada. Ontem foi Porto, agora hoje serve para Sportingista também. E é isso. Não sei se vocês têm alguma coisa mais para falar desse jogo. E eles que estavam torcendo contra nós ontem. Meu filho, claro. Hoje estava só os sportinguistas aqui da banda dizendo que o Porto faltou-nos com respeito, pá. 4 também é demais. Eu vi até comentários no Facebook. Nunca mais vou torcer para o Porto. Isso foi uma vergonha, pá. Fui humilhado. Eu vi comentários no Facebook, os caras, né, postando bem, dizendo que o Porto não joga nada, quebrou as pernas pro Benfica e tal. Okay. Você vê que a torcida ontem estava forte. Aí, só que eles não souberam torcer direito. E hoje torcendo empatou, pelo menos isso. Aí. Bem, então eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que é isso. Este foi o primeiro vídeo do canal. Nós ainda estamos tentando afinar isto aí de uma forma. A gente vai melhorar. Exatamente. O primeiro vídeo nunca é o melhor. Mas nós contamos sempre com o feedback do pessoal poder partilhar, comentar, deixar aqui suas... aí. Exatamente. Acho que é uma iniciativa inédita aí de três filhos das Ilhas Maravilhosas do Equador. Pois é. Fazer algo diferente é bom, e é bom sempre dar uma força. Só para trazer aí o nosso sotaque, não é meio corrompido. Vai ter muita gente questionando, mas peraí, esse sotaque é da onde, afinal, gente? Né? Acho que dentre os 3 eu fui o que menos tempo fiquei no Brasil, mas esses foram 8 anos, não é? Isso vai ficar para o próximo vídeo. Vamos aprofundar. Vamos surgir comentários sobre. Vamos aprofundar isso mais. Vamos fazer um vídeo explicando a situação do sotaque e tal. Mas é isso, pessoal. Então tá feito. Espero que quem vem assistir esse vídeo tenha gostado, né? Beleza. E até o próximo vídeo. Espero que depois do próximo jogo... Estamos ainda a analisar as coisas, mas espero que seja em breve. É isso mesmo? Isso aí. É isso aí. Porra pra cima. Carrega Benfica! Já é. Tamo junto, é isso aí. Valeu, galera. Valeu.